Você já teve a sensação de que só está funcionando, mas não vivendo de verdade? Que o dia passa e quando você vê, nada fez muito sentido, você não se sente nem presente naquele dia? E eu já falei para você algumas vezes aqui no meu canal que eu já vivi assim por muito tempo, né? E esse piloto automático, ele nos tira da presença, né? E uma das coisas que mais me ajudou a mudar, foi a leitura, mais especificamente de 2 livros. E eu quero compartilhar com vocês que livros foram esses e o que eles me ensinaram. E como você pode, né, aplicar essas ideias desses livros no seu dia a dia, para voltar a viver com mais presença. E eu sempre repito para as minhas clientes: o primeiro passo da mudança é a autoconsciência. Porque assim, não dá para mudar aquilo que nem você percebe que está vivendo. E esses 2 livros foram muito importantes para mim nesse processo, porque eles me ajudaram a enxergar aonde eu estava me perdendo e a começar a construir uma vida mais leve, uma vida mais intencional, né? O primeiro deles é esse livro aqui, chamado O Poder do Agora, tá? O autor é o é bem difícil falar o nome dele, Eckhart Tolle. E ele é um livro que ele pode soar um pouco até denso, né? Porque o título dele, né? Um guia para a iluminação espiritual. E ele é denso, ele pode se tornar até um pouco chato e repetitivo em alguns momentos, vou ser sincera, mas se você puder lê-lo com liberdade, sem se prender a cada palavra, mas captar a ideia central desse livro, já vai valer muito a pena. E o segundo livro é O Essencialismo, de Greg McKeown. Esse já é o oposto para mim, porque ele é super prático, é um livro que eu me apaixonei desde o primeiro momento que eu o conheci, e ele tem muitas ideias e que você pode já aplicar imediatamente na sua rotina. Então, assim, eu recomendo muito porque ele realmente ajuda a sair da teoria e ir direto para a prática, tá? Mas eu vou compartilhar primeiro os insights do Poder do Agora, né? E o primeiro insight que ele fala, obviamente, o título do livro, é Só existe o agora. Então, o que acontece? O piloto automático, ele acontece, né, quando e porque a gente acaba vivendo presa em 2 lugares. Ou no passado, cheia de arrependimentos e culpas, ou no futuro, cheia de ansiedade, listas e promessas, ou quando isso acabar, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver algo, né, desse jeito, as coisas vão ficar muito melhores. E aí é importante a gente ter a noção de que a vida acontece no agora. É nesse instante que você pode agir, sentir, escolher. De que adianta, né, você estar no parque com seus filhos, ou num momento muito legal com seu marido, mas a sua cabeça tá no seu trabalho, nas atividades que você tem que fazer no dia seguinte, né? Ou você tá no seu trabalho e você tá remoendo alguma coisa que foi dita ontem, né? Ou uma atitude que não foi muito bacana que você teve com a sua família. Então, o resultado disso é que você nunca tá inteira em lugar nenhum. Então, procura escolher uma atividade simples do seu dia, né? E traga a presença para essa atividade. Esteja 100% presente nessa atividade. Então, se você decidir, né, que essa tarefa simples, que essa atividade vai ser, por exemplo, tomar um café, deixa o celular de lado e se coloque 100% presente tomando aquele café. Sentindo o gosto, percebendo a temperatura, sentindo, ouvindo os sons
do ambiente que você tá. Esse treino que é pequeno já vai ensinando a sua mente a estar e a voltar para o presente. Né? Um outro insight desse livro é que a mente, ela é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Né? Então, assim, a mente, ela é ótima para planejar, criar, organizar, mas se a gente deixa a mente assumir o controle, ela não vai desligar. Né? E é aí, não vai ser a vida que deixa a gente cansada, é a nossa própria mente que não vai parar de repetir as preocupações, a lista do que tem que fazer, né? E a gente já falou num outro vídeo sobre esse cansaço mental, né? Então você deita cansada, mas ao invés de dormir, a sua mente ela vai abrir 10 abas ao mesmo tempo, como se fosse uma tela do computador, né? Perguntando, será que eu fiz certo hoje, mais cedo na reunião? E se aquilo der errado amanhã? Poxa, eu não devia ter falado desse jeito. Então, assim, de novo, não tem descanso, porque a sua mente continua ligada. Então, quando você perceber pensamentos acelerados, procura parar, fazer 3 respirações profundas, bem lentas. Sinta o ar entrando, saindo pelo nariz. E vai trazendo atenção para o seu corpo. Pés no chão, mãos apoiadas. O que isso faz? É um reset. É um momento de pausa que muito provavelmente com apenas 1, 2 minutos você já vai ter um resultado maravilhoso de acalmar a sua mente. O terceiro insight, né, desse livro aqui que eu tô falando agora, que é O Poder do Agora. A dor, ela vem da resistência. Quando a gente resiste ao que já está acontecendo, a gente sofre demais. Agora, é importante deixar claro que aceitar não é ser passiva ou agradecer a tudo de horrível, né? Ai, não, a gente tem que ser grato, independente do que nos acontece, e aí isso até se torna até uma gratidão meio tóxica. Não é sobre isso. É reconhecer o presente como ele é. Para aí a gente agir com clareza. Né? Em algum desses últimos vídeos, eu falei sobre um acontecimento pessoal na minha família, em que nós estávamos adoecidos, meu filho ficou hospitalizado, enfim. Se eu caísse nesse lugar de resistir ao que eu estava vivendo naquele momento, né, eu poderia estar pensando assim, eu não acredito que meu filho está doente justo agora, poxa, por que que isso está acontecendo? Isso não é justo. Então, essa resistência, ela gera ainda mais estresse. Agora, quando a gente pensa, poxa, ok, isso está acontecendo, é um fato. Qual é o meu próximo passo? O que eu devo fazer? Como eu devo agir nessa situação? É aí que vem a clareza. Então, ao se pegar resistindo a qualquer fato que esteja acontecendo na sua vida hoje, faça essa pergunta. E se eu aceitasse que isso já está acontecendo? O que eu faria agora? Tá? Então, esses foram os insights do livro O Poder do Agora. Então, esse livro já me ajudou muito a sair do piloto automático. E o segundo livro, né, como eu já prometi para vocês, que eu ia falar um pouquinho sobre os meus insights do essencialismo. Então, o que ele fala, né? E o essencialismo, ele dá até uma sensação de que é uma questão muito assim do minimalismo, né? Ele é um conceito um pouco diferente, porque aqui nós não estamos falando de coisas, estamos falando de ideias, projetos, tarefas, né? Então, o primeiro insight que esse livro me trouxe foi do menos, porém melhor. Então, o piloto automático, ele nos faz querer abraçar tudo. Responder a todos, estar em todos os papéis, fazer todas as tarefas, dizer sim, né? Só que quando a gente faz muito, talvez a gente não esteja avançando e fazendo aquilo que realmente importa. Então, o essencialismo,
ele nos propõe o contrário. Menos, porém melhor. Então não é fazer caber mais coisas, mas é escolher fazer menos e com intenção. Então, pergunte-se todos os dias, se possível, se eu pudesse fazer só uma coisa hoje, qual seria essa coisa? Então essa pergunta ela vai te forçar a clareza. E se você entregar só isso, você já terá investido a sua energia no essencial. E aí isso nos conecta com o insight número 2, que eu quero trazer hoje para vocês, que é dizer não é dizer sim para o que importa. Eu tenho até uma aula sobre isso dentro da comunidade, como dizer não. Porque muitas vezes, né, a gente diz sim porque a gente não quer decepcionar ninguém, mas cada sim em que a gente diz no piloto automático, sem consciência, é um não para você mesma. Então, se você diz para ajudar num trabalho extra, para levar o bolo da escola, para estar sempre disponível no WhatsApp, você não vai ter tempo para fazer aquele curso que você se propôs a fazer, para o seu descanso, para os seus projetos. Então, toda vez que você vai responder sim ou não, né, antes de aceitar alguma coisa, se pergunta: isso te aproxima ou te afasta do que é essencial para você agora? Né? Porque se isso te afasta, o não, ele não é um egoísmo, ele não ele vai ser algo que vai te permitir olhar para o que importa para você. Então, o terceiro insight que eu trouxe do essencialismo é: criar espaço é tão importante quanto agir. Né? E o que ele quer dizer com esse criar espaço? Que no essencialismo não é só sobre decidir o que fazer, mas criar espaço, abrir espaço na agenda. Então, se você enche a sua agenda de compromissos, você não vai ter espaço para refletir, descansar ou criar. Então, para você trazer esse insight para a sua vida prática, bloqueie um tempo vazio na sua agenda. Não para encaixar mais alguma coisa, mas para permitir que novas ideias apareçam. Né? E esse tempo é tão produtivo quanto se você estivesse realizando uma tarefa. Tá? Então, olha para sua vida, né? E veja se você não se reconheça em algum desses lugares, né? Estando aí sempre ocupada, mas sem sentir que viveu nada por você, aceitando demandas sem se perguntar se isso faz sentido, né? Deitar exausta, sem se ver na sua agenda. Então, assim, com essas pequenas escolhas, você vai sair do automático e vai voltar a viver com presença, com leveza. E lembra, né, que você não vai precisar transformar tudo de uma vez. São pequenos passos diários, são pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia para trazer mais autoconsciência, para desligar esse piloto automático, né? E para escolher pelo essencial todos os dias, né? E me deixa saber qual desses 2 livros aqui você já leu e conta quais foram os seus insights. Por favor, compartilhe aqui nos comentários, que eu adoraria saber quais foram os insights de vocês nesse livro e qual vai ser o livro que você vai ler primeiro, caso você não tenha lido ainda. Eu quero trocar referências aí com vocês e, de repente, vai que tem algum livro que te ajudou a sair do piloto automático, também pode compartilhar aqui nos nossos comentários, né? E lembra, gente, uma das coisas que mais nos mantém presas no piloto automático é a comparação com os outros também. Então, eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo como parar de se medir
pela régua alheia. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você seguir nessa jornada comigo, tá bem? Até lá!